Olá, meus irmãos. Depois de 2 semanas que eu venho tirando as pedras do meu caminho, eu notei algo estranho. Na hora que eu fui tirar algumas pedras, eu notei algo estranho na minha carne. Na hora que eu fui retirar a pedra, eu olhei e vi que na minha carne tinha um espinho profundo. Então eu decidi tirar esse espinho da minha carne. E na hora que eu tirei o espinho da minha carne, eu estava olhando para o espinho e notei que no espinho tinha uma imagem meio apagada de uma estrela. E também uma data. Achei muito estranho. Então, quando eu estava olhando para esse espinho na minha mão, eu vi um bode vindo correndo em minha direção. E o bode tropeçou em mim. E na hora que ele tropeçou, ele foi embora. E eu notei que aquela imagem que eu tinha visto no espinho e aquela data, eu notei que tinha algo estranho. Então, quando o bode tropeçou em mim, o espinho voltou a penetrar na minha carne. Só que agora não muito profundo. E agora está muito mais fácil de retirar esse espinho. Mas voltando ao assunto, meus irmãos, eu sei que muitos irmãos estão curiosos para saber muitas coisas, principalmente os vídeos do Reino do Céu que eu não terminei ainda. Eu preciso de tempo para preparar vocês, meus irmãos, porque o que está por vir não é fácil. Então eu tenho que ter um tempo de preparação para vocês entenderem as coisas uma de cada vez. E agora chegou a hora de vocês entenderem uma das piores coisas que já existiu nessa face da Terra. Vocês estão vendo que eu venho segurando para falar sobre a besta do Apocalipse, falar o nome dele, quem é ele, o que ele faz, o que ele pensa. Já há algum tempo. Eu tinha um planejamento de começar a falar para vocês em dezembro, mas devido à situação que eu vi está ficando complicada, eu vou adiantar um pouquinho. Nós já estamos no meio de setembro, então eu vou adiantar um pouco e vou começar a contar para vocês aos poucos, para que vocês consigam digerir isso. Naquela época o Messias falou sobre isso. Ele disse: olha, para os apóstolos, tem coisas que eu não falo para vocês porque vocês não vão suportar. Realmente o Messias estava falando a verdade. As pessoas daquela época não iam suportar. Mas hoje, como vocês estão vendo toda essa safadeza que está acontecendo no mundo, toda essa manipulação, safadeza, então vocês vão conseguir entender, digerir melhor. Claro, alguns irmãos que já morreram e nasceram de novo, rapidinho eles vão entender, já vão pegar e já vão entender e vão entender muito mais coisas. As coisas que eu vou te falar daqui a 2 meses eles já vão entender agora. Os irmãos que já morreram e nasceram de novo vão entender muito rápido. Aqueles que ainda estão no meio do caminho ainda, vai demorar uns dias, talvez uma semana, uns 2 dias, uma semana, um mês, depende de cada um. Mas é complicado, meus irmãos, porque para mim a coisa começa a pegar agora. Eu venho evitando de falar desse anjo caído que fez Satanás se ajoelhar. Israel, o diabo, Satanás, que usa o corpo de Moisés se ajoelhar. Eu venho evitando já há um bom tempo falar sobre ele. Mas agora não tem mais tempo. Chegou a hora de abrir o jogo, meus irmãos, com vocês. Para que vocês entendam que antes já era. Se vocês não entenderam, um pouco mais para frente vocês vão entender. Meus irmãos, a coisa começou
Muitos irmãos já acertaram o nome do anjo caído, que domina o mundo. Muitos irmãos já acertaram, e se nota que os irmãos já têm o mesmo espírito do Pai. Só faltam alguns detalhes para todo mundo ficar igual. E isso vocês vão começar a entender agora. O que o Messias disse: olha, tem muitas coisas para falar para vocês, mas que vocês não vão suportar. Naquela época eu não ia suportar mesmo. Mas agora, como vocês já estão acostumados com essa safadeza que está pelo mundo, toda essa manipulação, safadeza no mundo todo, hoje vocês vão entender quem é que controla o mundo, quem dá as ordens nesse mundo e quem é ele. Finalmente chegou a hora de revelar o nome da besta. O nome do anjo caído que toma conta desse mundo há muito tempo. Então, meus irmãos, peço paciência. Será uma série de vídeos entre 1 a 20 vídeos, muitos vídeos. Eu vou explicar o que esse anjo fez do dia que ele caiu na Terra até o dia de hoje, setembro de 2014. O que ele faz, o que ele pensa, qual é o plano dele. Vocês vão saber tudo. E mais, vocês vão saber a imagem dele, que está em todo lugar. Não se esqueça, imagem é uma coisa, a marca é outra. Quem adora a imagem é uma coisa, quem tem a marca é outra. A marca todo mundo já sabe que é o microchip, isso não vai ter jeito. Para comprar e vender vai ter que ter um microchip. E a imagem vocês vão saber ao longo dos vídeos. Meus irmãos, é complicado. Eu peço que os irmãos tenham muita paciência, porque o que eu vou mostrar para vocês não é fácil. E que vocês não entenderam, vocês vão começar a entender. E se vocês não acreditaram, você pode ter certeza, depois desses vídeos, ele vai acreditar. Ele já não vai ter mais dúvida. E espero que os irmãos também não tenham dúvida. Mas ao decorrer dos vídeos, vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos para o começo, meus irmãos. O princípio de tudo. Onde começou. Meus irmãos, nesse momento vai entrar o Robert Camp, o contador de histórias. Existe o Forrest Gump e o Robert Camp. Agora eu vou contar uma história para vocês. O Messias falava parábolas naquela época. Hoje é uma história. Para que vocês digiram melhor e entendam melhor. Para que só os irmãos que é da família entendam o que eu tenho para falar. Então, meus irmãos, eu vou fazer uma parábola, uma história, vou montar uma história, vou maquiar muitas coisas. E aí, meus irmãos, vocês, através do Espírito do Pai, o Pai vai mostrar o que eu quero que vocês vejam. E vocês vão entender muito mais coisa através do Espírito do Pai. Não se esqueça, meus irmãos. Vocês que já morreram e nasceram de novo, não se esqueça. Vocês e o Pai são um. O mesmo Espírito. E quando vocês falam a verdade, falam a palavra do nosso Pai, falam sobre o Filho dele, o Messias, que são dois, mas muito porcos e domáveis, hipócritas, dizem que são um. E eles vão se arrepender disso. Porque eu digo, o Pai e o Messias são dois. Mas eles não querem entender. Então, meus irmãos, o que eu vou começar a contar para vocês agora é uma história, vai estar maquiado. Mas os irmãos que já morreram e nasceram de novo vão pegar muito rápido. Muito rápido vocês vão pegar. Aqueles que estão no meio do caminho ainda vão começar a entender. E eu espero que esses irmãos não tenham mais dúvida, morram, nasçam de novo, recebam o Espírito do Pai e sejam um com o Pai. Não se esqueça, quando você fala a verdade, você fala a verdade, ensina pessoas a amar o Pai, amar o próximo e crer no Messias, nosso irmão, nosso Rei, o Messias, a imagem do Pai resplandece em vocês, meus irmãos. E todo que olha para você, olha para o Pai. Não se esqueça, quando o Messias diz, ó, quem vê a mim, vê o Pai, ele não estava dizendo na imagem. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Mas quando ele diz, ó, quem vê a mim, vê o Pai, ele está dizendo nas atitudes, no jeito de ser, no jeito de falar a verdade, no jeito de ensinar, de partir o pão verdadeiro. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham muita paciência, muita calma, porque vai começar agora. Que vocês estavam esperando já há muito tempo. E essa geração, a última, chegou a hora
de abrir o livro e mostrar para vocês o que aconteceu no princípio, no meio e no fim. Serão vários vídeos, meus irmãos. Espero que vocês tenham calma e um vídeo de cada vez assistam. Se puder assistir 2, 3 vezes, assistam até vocês poderem entender. Porque eu digo para vocês, eu vou montar uma história, vou maquiar muitas coisas. Porque esse pão da vida, esse pão puro, meus irmãos, não é para porcos. Eu não vim para alimentar porcos, mas sim os da família. É de graça. Aquele que tem sede, fome, venha e se alimente de graça da palavra, que é o nosso Rei, o nosso Messias. Mas o que o Messias quis dizer sobre vocês não vão suportar certas coisas, eu não falo porque vocês não estão preparados, vocês não vão suportar. E realmente o Messias estava certo quando ele falou isso. Era muito difícil a pessoa suportar aquilo. Chegou a hora, meus irmãos, de vocês conhecer o Deus da guerra. O nome dele, quem ele é, tudo que ele fez nessa terra. Vou mostrar para vocês detalhe por detalhe. E aí vocês não vão ter mais dúvidas. Porque eles, meu irmão, quando escutarem isso, eles também não vão ter mais dúvida. E eu espero que vocês também não tenham dúvida. Meus irmãos, tudo começou quando os caídos foram jogados aqui para a terra. Se preparem, meus irmãos, para tomar um choque. Daqui para frente, vocês vão tomar choques, meus irmãos. Mas vocês vão entender onde eu quero chegar e o que eu quero mostrar para vocês. Tudo começou, meus irmãos, quando os caídos caíram na terra. 1/3, mais ou menos, não se esqueça, estou montando uma história. Robert Gump, Forrest Gump, contador de histórias, eu estou montando uma história, vou maquiar muitas coisas, e aí vocês vão entender o que eu estou falando, meus irmãos. Não se esqueça, eu estou maquiando a história. Quando caiu os anjos caídos na terra, e o nosso Pai, o Messias, nossos irmãos no reino do céu, expulsaram eles todos para cá, mais ou menos 1/3, 500 milhões, pedras da Geórgia. Os anjos caídos aqui queriam dominar esse mundo. E quando nosso Pai fez Adão e depois Eva, não se assuste, meus irmãos, daqui para frente. Quando nosso Pai fez Adão e Eva, e eles estavam ainda sem o pecado, então Satanás, o líder naquela época, o líder dos anjos caídos, decidiu invadir o Jardim do Éden, usar uma serpente. A serpente, lembra? A antiga serpente. Foi e tentou Adão, Adão não caiu, mas depois tentou Eva, e Eva caiu e levou Adão ao pecado. Depois que Adão e Eva caem, meus irmãos, nessa terra começa uma das maiores festas já vista na história. E com base nesta festa, quando Satanás, Israel, o diabo Satanás, que ele ainda não tinha o corpo de Moisés ainda, nesse momento ele era Israel, ele não tinha o corpo de Moisés ainda. Quando ele tenta Adão e Eva, Adão não cai, Eva cai, depois ele usa Eva para tentar Adão e fazer Adão cair. Quando ele conseguiu, meus irmãos, aconteceu uma das maiores festas nessa terra. Uma festa que vocês não têm noção. Os caídos, meus irmãos, começaram a comemorar. Uma festa. Satanás, Israel, tinha conseguido o que ele queria. Derrubar o homem. Levar o homem ao pecado. E ele conseguiu. E quando ele conseguiu isso, meus irmãos, todos os anjos caídos o idolatraram. Todos os anjos caídos começaram a se declarar a Satanás.